Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura, e uma das coisas que mais me atrai no mundo da cerveja, além de propriamente bebê-las, é entender suas origens. E o tão aclamado, requisitado, solicitado, e dentre outros ados, João Collins está aqui comigo e de volta, né? Esse programa tão singelo. Dá teu oi, meu jovem. Por falta de convidados disponíveis para gravar em 2 de janeiro, cá estou novamente, porque você sabe que a vida aqui no norte, aqui na Escandinávia, é uma vida solitária, né? É uma vida cruel. Hoje nós saímos para trabalhar na cervejaria com menos 17 graus, vento na cara, muito gelo. Então, aquela falta do que fazer com uma disponibilidade, né, por falar com qualquer outra pessoa em português que não seja minha senhora. Então, nós estamos aí sempre disponíveis a perder uma horinha da vida da gente, fazendo com que vocês tenham uma horinha da vida de vocês de sofisticação etílica, por que não? Por que não? Então, só pra entender, já que vocês têm tristeza e infelicidade normalmente, então quer dizer que esse é o seu momento de alegria, então. Forte aspa, talvez seja, é um momento de descontração, né? É aquele momento que chega mais próximo que os jovens hoje, jovem, né? Eu vou fazer 42, né? Não sou mais jovem. Mas a gurizada hoje chama de resenha, né? Resenha. Resenha, forte palavra, resenha. Né? Forte palavra. Não, mas aqui é descontração. O pessoal, vamos pra resenha. Descontração é um papo alegre e descontraído, porém ao mesmo tempo sério. Porque o assunto é sério. O assunto é muito sério, cara, porque é um assunto que, assim, eu andei muito por esses anos todos de cervejaria e cerveja, refletindo e vendo muita coisa assim que acontecia e que eu pensava, isso aí não é tão legal, isso é legal, isso pode ser melhorado, isso tão viajando. Só que eu não tinha arcabouço, peso metodológico, teórico e, sobretudo, experiência dentro do mercado cervejeiro para poder apitar o jogo. Agora que eu taquei literalmente o foda-se, eu já vou fazer 15 anos de profissão, pensei, não, agora, se eu não falar agora, eu não falo mais. Então, pensei e resolvi, já que a produtora em questão tem os estilos, né, o caçador de estilos, que é um troço muito bacana, eu resolvi fazer, dentro da minha cabeça e que foi instrumentalizada em texto, o manual do caçador de estilos perdidos, ou como não passar vergonha, ao mesmo tempo como, né, você pode explorar a história sem criar uma história para boi dormir, né, sem você passar vergonha, né? Mas antes de entrar nesse programa, nesse tema específico, eu queria lembrar que eu tenho pessoas na minha mais autoestima que são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios, como sorteio de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, e que, ao longo do ano passado, nós tivemos a Stannis, que é a cervejaria que nos apoia aqui. Você pode comprar cervejas da Stannis pelo site stannis.com, Stannis com 2 N's, usando o cupom BF12, você ainda ganha 12% de desconto e eles mandam para todo o Brasil. E quem é apoiador e apoiadora do Braçagem Forte tem mais desconto ainda. E se você quer ter acesso a tudo isso, faça como Carlos Alberto Poitevin, Cíntia Okawa, Alan George, Felipe Augusto Kintzer e Luiz Henrique de Camargo, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá no post. Mas, João, ter curiosidade pelo passado, até um certo saudosismo, né? Tipo, que saudade de
beber Kaiserbock é algo que passa pela cabeça das pessoas e não seria diferente com quem faz cerveja em casa, né? Conforme as pessoas vão se aprofundando, principalmente quem tem esse maravilhoso hábito de ler, né? De ter a leitura, somado também ao delicioso prazer da curiosidade, tu vê um nome de um estilo diferente, ou até mesmo pensar, caramba, como é que era uma stout feita, sei lá, no século XIX, XVIII, sei lá, XVIII não, mas enfim. Isso deve fazer parte do tormento das pessoas, né? Até mesmo o fato de a gente não ter mais tantos novos estilos para se desafiar, né? Talvez isso represente um novo desafio, que é buscar coisas antigas. E aí a pessoa começa a pesquisar, e não entende porra nenhuma. Unidade de medida bizarra, nome de ingrediente que faz pouco sentido. Meu, quem já se doeu com esse tipo de coisa, o João tá aqui. Eu também, eventualmente, porque eu também faço esse tipo de coisa. Mas enfim, dá pra dizer que é um novo hobby, meu jovem? Cara, dá pra dizer que é um novo hobby no momento em que tu para pra pensar que todo hobby, ele começa como algo prazeroso, mas ele acaba sendo um troço que dá muita incomodação. Por exemplo, o pessoal do Clube do Fusca. Fusca é incomodação, né? Fusca, ele existe para incomodar, né? Não, Clube do Fusca. Pô, até aquele hobby, vamos, sei lá, vou colecionar selo, vou colecionar moeda. Tunar Corsa. Rebaixar a Corsa, por exemplo. Corsa tunado. Então, campeonato de som automotivo. Exato. Então, todo hobby ele começa como um troço, assim, um passatempo, né? E termina como um troço que te dá a maior dor de cabeça até chegar ao ponto que você vende tudo que tu tem e vai pro próximo, né? Que é o que acontecia com o cervejeiro caseiro, né? Tanto que estou falando aqui para os cervejeiros caseiros que resistem, né? Que resistiram ao grande dropout. Ao ímpeto. Porque eu conheço muito, e eu não julgo não, cara, porque somos seres humanos que temos uma quantidade limitada de tempo e de energia, né, para dedicar às nossas atividades. E a atividade de cervejeiro caseiro é uma atividade que requer muito tempo, muito estudo, muita prática, né, então ela consome uma boa parte da sua energia e da sua, dependendo do quanto você quer investir do seu recurso financeiro. Cara, eu não julgo quem resolveu largar, não, pra focar em outros aspectos da vida, né? Faz parte da vida. Mas hoje eu estou falando para os que ficaram, né? Então, é um hobby? É no sentido de que você se diverte tentando reconstruir uma parada que não existe mais, ou que se existe, existe de um, né, diferente. E ao mesmo tempo se incomoda, e não se incomoda pouco, não, cara. Você se incomoda muito, né? É muita incomodação, porque... é aquela história, né, que eu estava falando, né, que a gente está aqui para recriar cervejas históricas, não para inventar história, né? E a recriação de uma cerveja histórica, ela não é nostalgia, né? Ela não tem a ver com nostalgia, ela não tem a ver com, sabe, uma encenação histórica para chegar e falar, tô fazendo aqui a receita original da... Não é a receita original, cara, não adianta. Pode ter pego a receita da cervejaria, do livro da cervejaria, não é a receita original, cara, porque a materialidade histórica, as funções materiais de reprodução daquela cerveja, elas estão no passado, tu não tem mais isso em mãos. A não ser que seja uma cerveja de 5 anos atrás, mas, né? Ingredientes, processos, tudo isso, né? Tipo, não, é praticamente impossível replicar as coisas, né? Ipsiliteris, né? Ipsiliteris. Então, eu acho que a primeira coisa importante que eu tento colocar aqui para o cervejeiro caseiro que quer ser um arqueólogo cervejeiro, ou que quer recriar estilos históricos de bibliografia antiga, que ele está a fim de fazer, é entender primeiro, alinhar a expectativa, assim, de cara, né? Você não está recriando nada, tá? Você não está fazendo uma recriação. Você está fazendo uma releitura dentro das faixas de possibilidades e dentro da materialidade histórica, né? Do materialismo histórico dialético. Quem é materialista pegou essa. Presente, entendeu? Mas por quê? Por que tu diz isso? Por que não é uma cópia exatamente, e sim uma releitura, uma recriação? Por que não é uma recriação e sim uma releitura? Quais são os fatores que te levam para esse caminho? Bom, começa que os fatores principais, né, que são, por exemplo, até a própria técnica de malteação, lugar onde crescia a cevada, porque basicamente a cerveja, ela é um fermentado de cevada malteada, que é um produto natural vivo. Então, as próprias condições de cevada, processo de malteação, equipamento usado na época, se era a vapor, se não era a vapor, se era carvão, se era elétrico, qual era a maltaria? Era a maltaria própria da cervejaria? As próprias cervejas inglesas antigas,
que usam bastante açúcar, eles usavam açúcares cervejeiros que eram açúcares proprietários. Era o mesmo que você falar, agora eu vou usar tantos quilos do açúcar da marca tal. Açúcar cervejeiro escuro da marca tal, só que você não sabe o que é o açúcar escuro cervejeiro da marca tal, porque eles não liberam a fórmula, você tem uma ideia. Então você não tem como você trabalhar numa recriação autêntica, original, porque o processo de malteação não é o mesmo, a origem da cevada não é a mesma, a lupulagem, provavelmente aquele lúpulo estava em flor, aquele lúpulo tinha um teor de alfa-ácido diferente, aquele lúpulo era de uma safra tal, porque vai mudando, né, conforme o plantio evolui, né? Então, começa que é muitíssimo importante alinhar a expectativa aqui. Certo. Quando a gente fala em alinhar a expectativa, é cair na real. Mas então eu vou fazer um troço que não é legal, não é importante? Não, cara, é muito legal, é muito importante e requer muita disciplina técnica e muito entendimento de ingrediente. Porque muitas vezes você vai refazer uma leitura de uma cerveja baseado em informações mínimas. Então, você vai ter, de repente, unidades francesas de graus, você vai ter grau Balmé, você vai ter grau, aquele alemão que eu não me lembro agora, mas grau que é R, agora eu não me lembro. Vorbach. Nossa, unidades de medida, unidades de peso regionais, então é muito importante alinhar a expectativa, sempre. Sem contar, João, que além de ter unidades de medidas diferentes, os instrumentos usados para aferir pesos ou temperaturas, eles não eram propriamente dos mais confiáveis, né? Eles não eram os melhores, ou até mesmo nem existiam, né? Naquela época lá era tudo mato, né? Dependendo da época, né? O cervejeiro saía de casa com um facão na mão. A microbiologia, ela é um troço do século XX, se não me engano. No final do século XIX, no século XX começa a microbiologia, o estudo da levedura cervejeira. Então, geralmente falando, se você tem certeza demais sobre alguma coisa que você está pesquisando, então geralmente você está errado, né? Se você vai falar, não, era assim que era feito, cara, era assim, tem certeza. Você vai fazer uma releitura ou uma inspiração. Então eu tenho muito problema com cervejaria que vai lá e coloca lá Kelch, por exemplo, né? Eu vou fazer minha cervejaria tem uma Kelch. Calma, sua cervejaria tem uma cerveja inspirada, baseada nas cervejas feitas na região de Colônia. Porque para você fazer uma Kelch, você tem que estar dentro do tratado, né, que eles fizeram um contrato, uma assinatura. Essas são as cervejarias que podem produzir e nomear a cerveja como Kelch. Mesma coisa Lambic, mesma coisa cerveja trapista, mesma coisa... eu tenho vários problemas com isso, né, de denominação e de... eu vou fazer uma London Porter. Você vai fazer uma cerveja, uma Porter inspirada em, baseado em, com inspiração em... Mas isso é meio que fortalecido pelos guias, né? Tanto os guias comerciais, como o Brewers Association, quanto o BJCP, meio que ele principalmente no caso do BJCP, que ele tem mais aspirações de ajudar a criar aquela cerveja, recriar ou fazer uma releitura, como tu mesmo disse, né? Como ela tem mais essa aspiração, eu sinto que, de certa forma, distancia dessa visão de que, Kelch deveria somente, se uma cervejaria está fazendo, deveria pertencer ao tratado, ou deveria ser da ordem trapista, ou deveria, sabe? Parece que o universo atual, o mundo atual, distancia dessa visão. Não, mas o caseiro, o BJCP, no caso, o cervejeiro caseiro, ele pode fazer isso, porque o cervejeiro caseiro... Ele é promíscuo. Como caseiro, ele nasceu para ser responsável. Então ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não está comercializando isso. Então ele pode chamar a cerveja dele do que ele quiser. Ele pode cometer todo tipo de abominação, contanto que a cerveja fique boa. Agora, o cervejeiro profissional, o cara que tem uma cervejaria, que tem um bar e que vai apresentar a cerveja dele, ele tem que ter um certo cuidado, né? Para não passar vergonha. E quando eu digo passar vergonha, não digo, vai vir um beer chato lá, vai vir um beer nerd. É uma questão de, vamos dizer, etiqueta, ou uma questão de não vender gato por lebre, ou uma questão de respeitar as pessoas que
fazem a cerveja daquele jeito e que procuram proteger a sua identidade, a sua cultura, né? Porque o nome não é só uma descrição ou só um rótulo, né? Tem todo um contexto histórico e ele tem um CEP. Esse contexto histórico tem CEP. Então, é justamente assim... Você pode fazer, por exemplo, uma Cottbusser. Inclusive, eu tenho que pesquisar sobre esse estilo. Eu tenho uma história muito legal sobre Cottbusser, mas você não vai dizer que você está fazendo uma Cottbusser. Você não é de Cottbus e você, aliás, nem se faz mais esse estilo, né? E tem-se dúvida sobre como é o estilo ou como era a cerveja. Não existem certezas, existem pistas. Então, você vai dizer que essa cerveja é uma cerveja inspirada ou uma cerveja baseada na era pré-industrial, na produção das cervejarias na região de Cottbus. Ou você quer saber, inspirada ou cerveja estilo tipo Cottbusser, aí é de boa, porque você tá usando ela como uma referência, né? E não como uma certeza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Que é uma curiosidade, porque como tu é desse mundo comercial, né? Uhum. Quando a gente olha pro Brewers Association, a gente vê alguns estilos que, tipo, a gente sabe que são estilos bem raros, pra dizer o mínimo. Adam Beer, sei lá, algum outro estilo que, tipo, é muito raro de ser comercializado. Tipo, por quê? Por que manter isso? Por que essa visão? Porque entendo como um estilo histórico, mas não necessariamente como um estilo comercial, sabe? Não, entendo. A Adam Beer tem a particularidade, né, que ela foi revivida pela Hair of the Dog, que inclusive já fechou, né? Então, foi muito popularizado o estilo, né, Adam Beer. Teve um boom, assim, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas não é um estilo de cerveja que é muito popular na Alemanha, por exemplo, né? A própria Groschier e a Gotlandsdricke também são super nichados, assim, com produção super diminuta e local. Kuit, aquela que é daquela holandesa, acho que é Kuit. Super, pequeníssima também, é lendária. E se eu falar das farmhouses norueguesas, literalmente cada fazenda tem uma receita. Literalmente, assim, mas a sua cerveja tem 10% de álcool, legal, a minha tem 3%, a minha é preta, a sua é vermelha, a do vizinho é blonde. Então, tipo, esquece, cara. São estilos que ficaram famosos dentro daquela onda, né, de vamos ter estilos diferentes de cerveja, e algumas delas pegaram bem, né, algumas delas tiveram uma boa aceitação, né, pelo público cervejeiro moderno, nessa redescoberta da cerveja, né, nessa era pós-macrolager, né, nessa pós-crítica, né, cervejeira. E, cara, eu, sinceramente, eu não tenho muito o que falar a respeito, porque se você parar para pensar, muito do que a gente vende hoje são estilos basicamente mutantes, né? Que eles mudam ao longo do tempo. É só você parar para pensar como é que era a West Coast IPA quando a gente começou a fazer cerveja e o que é a West Coast IPA hoje, né? Total. Uma American IPA, por exemplo, hoje em dia é provavelmente, se a gente fosse enquadrar ela, uma antiga, né? Uma original, ela se enquadraria como uma American Pale Ale, provavelmente, né? Pros padrões atuais. Ah, sim. Para os padrões atuais, sim. E a cor também, né? Mas isso aí não é uma American Amber? Não, isso aqui é uma American IPA. Ah, sim, pela carga de caramelo e tudo isso, né? Seria bem interessante. Ah, sim, né? E você está ouvindo esse episódio já pensando em abraçar uma cerveja, você pesquisou localmente, você sabe, não precisa usar equipamento antigo e ultrapassado, tu pode usar os equipamentos da Easy Brew, com uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Está com vontade de produzir, mas com pouco tempo ou espaço, você precisa conhecer a nova K60, o equipamento Double Vessel que ocupa o mesmo espaço de uma single, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme. Ela faz de 15 a 50 litros e tem a capacidade de processar grande volume de malte, fazendo das Sessions até as High Gravities. E o nosso ouvinte ainda tem 10% de desconto com o cupom BRAÇAGEMFORTE, tudo junto. Entre agora no site easybrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende às suas necessidades. Easy Brew, cerveja sem perrengue. Mas voltando à questão do caçar, né, pesquisar estilos, tu tava falando sobre a parte técnica. E quais são os cuidados que a gente precisa ter quando a gente olha tecnicamente, né, ou a pesquisa tecnicamente, ou vai tentar replicar tecnicamente esses estilos? Cara, cuidados técnicos, né, que são importantes, né? A primeira coisa é entender que as pessoas faziam as coisas como faziam na época que faziam, porque era o que tinha, entendeu? Eles queriam um equipamento melhor, né? Só não tinha. Eles só não tinham. Por exemplo, eu tava vendo
uma receita de uma cerveja de fazenda antiga, acho que é século XIX, belga. E o método de mash deles, eles utilizavam cestas para tirar o mosto, Tô ligado. porque simplesmente era tanta aveia e tanto trigo que não tinha como. Então eles tinham que tirar com cestos para ferver, coagular. Então eles faziam o step mash desse jeito. Então eles tiravam com cestos de palha e tiravam o mash para uma outra tina para fazer a fervura. Então eles faziam como se fossem decocções, mas, cara, e depois voltavam até você ter uma boa aglutinação das proteínas, você ter uma filtrabilidade decente. Cara, você não precisa fazer isso hoje, pelo amor de Deus. Não vai precisar fazer isso hoje. Tenha bom senso, tenha bom senso. Bom senso é sempre importante pra tudo na vida, inclusive. Isso. Você não precisa repetir literalmente uma parada se ela não fizer sentido para você e para o seu equipamento. É importante que você entenda o que eles faziam e por que eles faziam e busque assim, por exemplo, mas fazia uma decocção tripla. Pô, decocção tripla é legal. Você consegue fazer com a sua panela em casa. É uma coisa que vai ter um impacto no resultado final. É uma coisa que não é impossível de fazer, né? É tranquilo de fazer. E é uma coisa que vai agregar e que faz sentido. Faz sentido. Agora você vai fazer um step mash de 10 horas, tirando coisas assim com uma cumbuquinha. Fervendo com lenha de graviúva e araricá. Você vai fazer um mash de 6 horas ali, de repente, vai saber a técnica, né, do turbid mash, vai fazer o escambau. Será que vale a pena? Ou então, vai fazer uma decocção tripla? Pô, será que não vale a pena você testar uma melanoidina? Faz aí, vamos usar a tecnologia a nosso favor. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Depende do que você almeja como resultado. Envelhecer lúpulo por 5 anos, talvez? Já fiz, gostei. Mas existiam, por exemplo, quando você fala da cerveja escura de Lille, era uma cerveja que tinha que ser consumida rápido, porque ela ficava ruim muito rápido. Você não precisa ser porco, cara. Você pode usar sanitizante, né? Você pode fazer uma seleção de levedura melhor, você pode ter uma sanitização, né, moderna, você não vai querer, mas historicamente falava que ela ficava ruim rápido. Sim, coração. Em 1850, existiam muitas coisas que não eram assim tão, né? Lavando a mão com o mosto pra garantir que a cerveja vai estragar rápido. Então, são essas coisas assim que tu tem que ter um pouquinho de critério, né? Principalmente de processo, tá? De você sempre olhar no processo, e muitas vezes você tem informações vagas, né? A respeito do processo. Aí vai lá, fazer o mash como de costume. Qual era o costume? Não diz em lugar nenhum do livro qual é o costume. Ainda mais quando é um livro que já é uma extração do livro original, então, tipo, já vira um conteúdo mais ainda distante do original. Não, mas o pior é que o original também vai nessa pilha. Vai lá e faz aquilo que você já sabe, tipo isso. O Lacambre, ele diz, nas receitas, ele coloca lá, não sei que lá, quantos litros de um bom fermento. Afinal de contas, é um bom fermento. É um bom fermento. Pega o melhor que tiver na praça. Pega um bom fermento, ou faça o processo de mash normalmente como original, como se faz aonde, né? Então, é importante, nesses casos, você ter mais de uma fonte, por exemplo, estou fazendo uma cerveja, quero fazer uma lager como se fazia não sei, vamos ver lá, na Franconia. Você tem um livro que está mostrando lá como era a receita na Franconia, e vai lá, mash, faça o procedimento normalmente como se faz em todas as cervejas. Você vai buscar em uma outra bibliografia. Você vai buscar no Narcis, você vai buscar até no Kunze, de repente, as edições mais antigas. Como é que era feito? Como é que era feita na Franconia? A Franconia era uma decocção simples, era. Então, tipo, mas você vai estar recriando exatamente igual, como eu falei antes? Não. Você vai estar usando fontes diferentes para fazer uma aproximação, né? E isso é legal pra caramba. É muito legal. Agora, use, até porque você não vai querer, assim, fazer uma cerveja que vai matar a tua família envenenado, né? Olha o metanol aí, né? Então... Não duvide, mas... Antigamente tinha muita coisa ruim também, né? Tinha doença, tinha desgraça. Então, vamos usar uma sanitização correta, moderna, vamos fazer uma boa seleção de levedura, vamos selecionar uma cepa adequada, fermentar com uma temperatura controlada, num fermentador sanitário. Vamos utilizar ingredientes que hoje nós sabemos que são seguros, né? Mas lá naquela época eles usavam farelo de... rato. Farelo de aveia fermentado. Cara, você quer realmente fermentar um farelo de aveia ao ar livre
e depois, não, cara, não faça isso. Pense um pouquinho, considere que você pode usar uma farinha de aveia, não precisa fermentar, né? Trabalhe pela segurança alimentar. Até mesmo ervas, né, João? Se tu pega ervas, por exemplo, alguns, principalmente livros ingleses e belgas, falam muito sobre o uso de ervas, né? E daí tem questão de tradução, tem muitas coisas que podem te levar a usar alguma coisa errada e até mesmo nociva, né? Levando a óbito. Posso te dar um exemplo? Junípero. Bagas de junípero. Que é zimbro. Ou galhos de junípero. Que é muito utilizado aqui. Aqui na Escandinávia eles utilizavam os galhos para fazer a filtragem, né? Do malte. Então colocavam em cima do fundo falso para ajudar a filtrar os galhos de junípero, de zimbro. Qual variedade? Eles sabem, eles olham, eles sabem. Eu não sei. No Brasil tem não sei quantas variedades diferentes de junípero. Acho que são 6 variedades. Eu acho que só uma que é a correta a ser usada. Por mais que hoje nós tenhamos o advento da internet, não há muitos botânicos cervejeiros disponíveis para fazer a correta identificação da variedade correta de junípero. E, obviamente, você mexer com ervas, tem que saber o que está fazendo, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Você pode ter problemas de digestão, entre outras coisas mais desagradáveis, né? Tipo óbito. Caganeira, né? Não, óbito por desidratação de caganeira também. Acontece, né? Acontece. Várias ervas te levam a esse tipo de problema, né? Problema intestinal, no caso. Então, assim, eu passei aqui os últimos minutos simplesmente dando, assim, uma puxada, né? Como a gente dizia, né? Tipo, não seja irresponsável, não seja burro. Cara, ser inteligente é muito simples. Fazer as coisas de uma maneira inteligente é muito simples. O que você precisa fazer? Não ser burro. Você criou guardrails para as pessoas não caírem do precipício. É isso que você acabou. Você criou os guardrails para esse universo. É isso. Então, cara, tu sabe de uma coisa muito engraçada? Não. Tu sabe como eu descobri? Não descobri, né? Tô jogando um pouquinho de confete em mim, mas tu sabe como eu descobri que a Kottbusser muito provavelmente era uma sour beer? Era azeda? Como você descobriu? Eu descobri de uma maneira muito louca, né? Tem uma cervejaria nos Estados Unidos que tem uma Kottbusser, né? Tinha na época a Snow White, que era uma cerveja alemã, como nos nobres, aí com mel, aveia e toda a parada da Kottbusser, né? E a cerveja limpa. E eu, ok, né? E lendo sobre a Kottbusser anos depois, e na parte de fermento, eles falavam, olha, os cervejeiros de Cottbus, eles iam buscar fermento em Berlim, nas cervejarias que faziam o quê? Berliner Weiss. A Berliner Weisse. Então, eu falei, eu tenho certeza? Não, mas eu posso afirmar com algum grau de confiança que a Kottbusser tinha acidez lática. Estava lá eu para tomar? Não estava. Vou dizer que isso aqui é uma Kottbusser? Jamais. Vou dizer, essa aqui é uma interpretação minha, utilizando 2 fontes. Limpa. Não, limpa não, sujinha, com lacto. Sujinha com lacto. O Diego da Cosalina acabou de cair no chão agora, de ódio. Deixa ele odiar. O ódio também é um sentimento maravilhoso. Né? O ódio, ele é uma grande motivação. O ódio é bom, o ódio motiva. O ódio enobrece. O ódio motiva, né? Exatamente. Quanta coisa boa não nasceu do ódio, né? Porra. Ódio sem inveja, por favor. Inveja é feio. Odeie com a força do seu ódio, nunca com inveja. Sinta ódio, mas não queira o mal das pessoas. Só odeie elas. Então, aí, pô, eu posso te dizer, mas ela é uma Kottbusser? Não é. Ela é parte de uma ideia do que eu acredito que possa ter sido baseado nas fontes que eu criei. Então, é uma cerveja inspirada, uma cerveja que se baseia em... E é gostosa. Pô, melzinho com aveia e azedinho. Quem não gosta é maluco, esquece. Eu tenho uma vontade, né? Tipo, que nunca vai ser... Talvez no futuro, quando inventarem viagens no tempo, né? No espaço. Eu queria muito saber que na época houvesse pessoas com habilidades descritivas suficientes para falar sobre como era a sensação de beber certas cervejas. Aí eu fico pensando assim, eu vou voltar pro passado em 1800 e lá vai pedrada. Tipo assim, tem muitas outras problemáticas nessa época que, tipo, não é só beber cerveja, não vou chegar lá e vou entrar num bar, beber cerveja e sair, sabe? Mas eu tenho muita curiosidade de o que era. O primeiro grande problema seria inventar a máquina do tempo, né? Esse aí é o grande problema que a gente tem. Então, tem esse agravante, que é uma coisa que eu parei pra pensar agora, mas realmente é um problema não ter máquina do tempo. É um problema, o Pix também e o pagamento, né? Você não pode simplesmente fazer no contato ali, né? Não tem aproximação. É verdade também. Não tem.
no Apple Pay. Rede 5G não ia ter também. Mas tudo bem, vamos supor que a gente iria preparado, né? Teríamos dinheiro da época, né? Fazer um negócio meio Marty McFly, assim. Você vai preparado, não adianta. Seria estranho. Não, seria estranho. Porque você é quase falsificação, né? Seria mais ou menos quando você toma a sua primeira Real Ale. Você vai com a expectativa lá no alto e você toma e fala, que merda é essa? É? Quebra de expectativa. Até você se acostumar. Ou quando você vai pra República Tcheca tomar uma Pilsen lá, você toma Pilsen, você sabe, que Jazz é esse? Irmão. E aí? Daí você vai voltar pro futuro e dizer assim, nossa, realmente, eu deveria estar fazendo uma ode ao futuro, não uma ode ao passado. Exatamente, por isso que eu falo, né? O historiador, o bom caçador de destinos perdidos, ele não é nostálgico. Nostalgia não é a gente vê hoje em dia, né, galera fazendo tudo, marmanjo aí de 40, 45 anos aí, cheio de desenho, animado, brinquedo em casa. Pô, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu pra julgar? Né? Quem sou eu pra julgar? Eu mesmo tenho videogame antigo, vários jogos. Eu sou um cara nostálgico. Tem um retro gamer, então. Eu sou um retro gamer. Qual é o seu jogo favorito? Tem vários. Assim, moderno, com certeza, Witcher 3. Mas antigo, tem bastante coisa muito boa. Entre o Phantasy Star e até o Ocarina of Time, muito, muito bom, né? 99, né? Ocarina of Time, eu diria que é o meu favorito. Não tem como falar de um jogo bom sem falar do Ocarina of Time. É impossível. Mas voltando ao assunto, você não pode confundir nostalgia com saudosismo, né? Nostalgia e saudosismo com certezas, né? Tu não tá fazendo uma recriação e sobretudo, tu é bom, cara. Tu tem que confiar no teu taco, porque tu vai, de repente, pegar informações, como você falou das informações de sabor, alguns autores vão colocar, era uma cerveja vermelha, cor acobreada, com sabor muito fresco e um sabor que lembrava isso ou aquilo. Pronto, você já tem uma boa base de informações. Ou usava um malte feito na própria cervejaria com gosto, com sabor mais de pão. Você já sabe, opa, posso meter um Munique aí que pode dar um jogo. Servia-se por não sei quanto tempo para chegar até uma coloração. Pô, você já sabe que então, tem uma informação aí, uma fervura mais intensa, mais longa para chegar a uma coloração. Tá? Então, assim, o caçador de estilos perdidos, ele não é um novato, começa por aí, tá? Ok. Ele não é um novato. Se você é um novato e quer fazer uma cerveja assim, o que você vai fazer? Você vai procurar cervejeiros mais experientes que têm receitas. Faça uma receita de um cervejeiro mais experiente que fez esse processo de arqueologia antes de você, né? De interpretação. Daria pra dizer que é uma interpretação? Daria pra dizer que é uma interpretação, né? É aquela história de você fazer um prato típico da tua avó. Vou fazer o carreteiro da avó. Ela nunca deixou nada escrito, né? E você vai estar fazendo uma leitura de você, um piá, assistindo tua avó fazer carreteiro, aquilo que tu lembra que ela fazia e tu vai estar fazendo hoje. É o carreteiro da avó? Cara, não sei, mas é a minha leitura hoje. Inspirado em com os ingredientes que eu tenho hoje de como era o carreteiro da avó. Exatamente. É uma boa analogia. Trabalhamos aqui com analogia. Assim, aqui a gente trabalha muito com metalinguagem, né? Pílulas de Conhecimento. Apresentado por Levtech. Tecnologias em leveduras. Você sabia que as leveduras que usamos hoje são, em grande parte, uma invenção da nossa própria história? Para recriar estilos antigos sem inventar história, o segredo está em entender a domesticação. Um exemplo clássico é a Saccharomyces pastorianus, a levedura lager. Ela é um híbrido que nunca foi encontrado na natureza. Surgiu e evoluiu exclusivamente dentro do ambiente cervejeiro. Ao longo dos séculos, o cervejeiro aplicava, mesmo sem saber, uma pressão seletiva, o frio das cavernas ou a acidez de ingredientes rústicos, que forçavam os micro-organismos a se adaptarem para prosperar. Recriar o passado exige entender como esse metabolismo foi moldado pelo tempo. Na Levtech, estudamos essa herança genética, mas com precisão e o controle de qualidade que a biotecnologia moderna exige. Eu sou a Gabriela Miller, da Levtech Tecnologia Viva. Beleza. Agora que você criou, você foi praticamente o Role Master, né, desse RPG aqui, que é essa caminhada, né, em direção às cervejas históricas. Quais são as fontes que você recomenda para alguém que disse assim,
quero me fuder. Eu quero gastar meu tempo pesquisando um estilo maluco. Bom, primeiro, existem blogs, né, como o próprio blog do Ron Pattinson, livros do Ron Pattinson que são muito bons porque ele tem muito material, ele leu muita coisa e ele escreveu sobre muita coisa. Ele acessou muita informação de cervejaria, ele pede coisas, ele ganha. Isso, então ele trabalha com fontes primárias. Então você vai ter uma fonte para cerveja britânica. Ele tem bastante fontes sobre cerveja alemã, austríaca, britânica, holandesa. Ele tem bastante coisa sobre cerveja holandesa, bem interessante. Então, são fontes primárias interessantes, tá? Tem um outro blog de um cervejeiro holandês. Ele tem muita coisa sobre história de cerveja, estilo histórico de cerveja holandesa, belga, francesa e volta e meia alguma loucura, tipo polonesa. E você lembra o nome desse jovem? Claro que não, mas eu posso pesquisar, né? Eu tenho aqui na minha frente enquanto falamos, um dispositivo chamado microcomputador, um Pentium. Um Pentium? Ou um K62? Não, na verdade não é um Pentium, mas você se lembra do Compact Presário? Eu tive um Compact Presário de segunda mão. Inclusive as caixinhas de som dele ainda funcionam, caixinhas de som JBL excelentes. Então você estava mencionando um blog de um jovem que fala muito sobre cervejas alemãs, belgas, holandesas, chamado... Cara, o meu norueguês é bom, agora o meu holandês é meio caput, mas se chama Daft Ait Brewing. Que é de quem esse blog? É do nosso querido amigo Andreas Kremaia, que é um jovenzinho que vem fazendo um trabalho excelente para a comunidade cervejeira, que é traduzir os textos indecifráveis em alemão para inglês. Inclusive, está trabalhando no seu livro agora sobre Hefeweizens. Tô curiosíssimo, inclusive. Estilo difícil de fazer, cara. O Andreas Kremaia, ele fez esse papelzinho maravilhoso. O Andreas Kremaia, que é o nosso blogueirinho histórico. Cara que escreveu um livro sobre as cervejas austríacas e alemãs históricas. Cara bom, tá? As receitas dele são muito inteligentes, porque são as receitas que fazem aquilo que a gente vinha falando, né? Que é trazer para leitura do cervejeiro contemporâneo, sem querer inventar moda, né? Ele faz uma leitura moderna, atual, dos estilos históricos, né? Todas as receitas dele são bem diretas, straightforward, assim, e sem muita balaca, né? Inclusive, o último livro dele que ele lançou, que é sobre processos bávaros de produção de cerveja, ele preenche a lacuna, que é essa que tu estava comentando antes, né? Tipo, faça como se fazia na Francônia. Beleza, a resposta está lá nesse livro, inclusive. Perfeito. Outras fontes interessantes, cara, é o Georges Lacambre, né? Um belga do século XIX, que ele escreveu o Manual Completo da Fermentação das Cervejas, Vinho e Beterrabas e Batatas. Cara, é bem grande o nome do livro. Mas ele escreve muitos livros que já são domínio público. Você encontra em PDF, em francês na internet. Que, inclusive, o cara que foi padrinho de casamento dele foi um dos Rodenbachs. Olha aí, ó. Da cervejaria Rodenbach, né? Não sei se foi feliz no casamento, mas de padrinho, né? Pelo menos ele ganhava uma Grand Cru. Eu ia dizer, tipo, deve ter levado um barrilzinho, né? De 20 litros pra festa, né? Ah, com certeza, né? Fazer a presa, né? Fazer a presa. E digo mais, cara, tem o próprio Kunze, né? O famoso Kunze e o Ludwig Nazis foram caras que viveram muito. Os dois vovôs viveram muito e produziram muito conteúdo científico e técnico de cerveja alemã ali da década de 60, 70, que tem muita coisa legal, muita coisa bacana, porque se você parar para pensar, né, vamos parar para pensar um pouquinho, 1980 foi há 40 anos atrás, quase 50. Exatamente. Nunca se esqueça que há 25 anos atrás, um quarto de século atrás, você estava preocupado se deveria ou não desligar o seu computador na virada do milênio. Verdade. Então, o passado, ele é mais presente do que se imagina. O passado está aí. O passado está logo ali. O passado é o presente. Exatamente. E tem os fantasmas no Natal passado também, inclusive, que são muito importantes nessa época do ano, do Scrooge. Sim, perfeito. Então, é muito importante, né, esse tipo de conteúdo, você ter historiadores ou pessoas que trabalham, né, dentro da literatura confiáveis, né? É muito fácil identificar quem é picareta e quem não é, né? O cara que geralmente é picareta, ele vai ter um culto à personalidade, que é um troço que nenhum... Cara, eu nunca conheci um cervejeiro bom que não fosse humilde. Não humilde no sentido de minha cerveja não é tão boa assim, no sentido de
se colocar no seu lugar, assim, tipo, cara, eu só produzia cerveja, quem fermentou foi o fermento, né, e tal, de deixar a cerveja falar por ele, o cara não precisa ficar jogando muito confete em cima dele, a mesma coisa do trabalho, o cara não precisa ficar falando, né, é muito fácil de saber quem é o trambiqueiro, né, eu acho que a maioria dos... Você quer dizer, deixa o trabalho falar pela pessoa, é isso? A maioria dos cervejeiros mais experientes, que são as pessoas para qual é direcionado esse tipo de conteúdo, por experiência, por já estar um tempo na praça, eles já sabem quem é de verdade, sabe quem é de mentira, né? Essa é a frase que fica aqui, né? É muito importante quando você for fazer o seu processo de arqueologia, né, o seu processo de releitura, justamente você pensar assim, estou sendo um charlatão? Você deve se despir do seu orgulho, é isso que você está falando? Você deve deixar sua roupa de orgulho. Estou sendo canalha? Canalha? Canalha é uma coisa. Estou sendo um canalha, estou sendo um charlatão, ou estou sendo honesto? É isso, e os recursos, né, vamos... Só deixa eu mencionar um que tu não mencionou, meu jovem João, que é o Martin Cornell também. Martin Cornell. Que, de mãos dadas com o Ron Pattinson, eles ajudaram muito o BJCP a melhorar a parte histórica e principalmente fidelidade histórica, né, de estilos e, enfim, de exemplares relacionados ao estilo. E ele escreveu o famoso livro Amber, Gold and Black, que foi traduzido para português, inclusive. Então, ele também é uma fonte muito boa. Infelizmente, no momento que está sendo gravado esse episódio aqui, o site dele, que é o Zitophilic, está fora do ar, o que é uma perda enorme para a humanidade, mas eu acho que ele deve estar no Internet Archive lá. Né? Porque ele foi um prolífico produtor de conteúdo histórico, né? E relevantíssimo, né? Relevantíssimo. Muito importante citá-lo aqui. Você vê que as cervejas históricas que têm mais conteúdo justamente são as cervejas onde os países onde se cobra mais impostos são registrados, justamente porque você tem que registrar quantidades de cevada, quantidades de lúpulo, teor de açúcar para você ser cobrado em impostos. Então, isso acaba sendo um registro histórico importante. Interessantíssimo. Não tinha parado para pensar nisso. Então, você tem a Alemanha, Reino Unido, países onde que você tem uma história tributária rígida, né? Muito a historicidade da tributação. Então, você tem muitos registros cervejeiros que não são efetivamente registros cervejeiros, são registros tributários, né, que acabam virando registros cervejeiros, né, com o tempo, né, que você acaba tendo um registro das quantidades e dos ingredientes baseado no que era para ser tributado, né, da cerveja. Justo. Inclusive, se tu for ver realmente as fotos dos relatos, dos documentos que o Ron Pattinson, por exemplo, apresenta no site, é isso aí mesmo. É escrita de registro, quase registro contábil mesmo. Não, mas é que as cervejarias nessa época eram tão grandes e produziam tanto que a própria Receita, o Leão, tinha uma sala e um escritório dentro da cervejaria. O Leão. Não o Leão Gilberto Barros, não. Grande do Sabadaço. Grande pessoa. Me faz um carinho, grande disco. Inclusive, grande disco mesmo do Gilberto Barros, né? Me faz um carinho. Aí você me pegou. A esse nível eu não me dediquei. Mas eles tinham uma sala dentro das cervejarias, dos prédios enormes das cervejarias, eles tinham um escritório da Receita dos coletores de impostos que eles estavam dentro da cervejaria para fazer o controle dos impostos, como diria o guarda do Chapolin, do Chaves, né? E todos devemos pagar os nossos impostos, e ainda há tempo. E isso acabou sendo muito positivo para os arqueólogos cervejeiros. Então, temos muita história de cerveja britânica, muita história de cerveja inglesa, muita história de cerveja escocesa, e graças ao Lacambre nós temos uma boa base de cerveja francesa e belga. Boa, não perfeita, mas boa. Ainda pouco explorada, ouso dizer. Vamos estar trabalhando nisso. Nós vamos usar este livro como exemplo de arqueologia para garimparmos e fazermos uma receita inspirada em algum capítulo deste livro. Boa, aí sim. Isso é pro próximo programa, inclusive, né? E vamos estar trazendo para o telespectador, ou o podespectador, ou o ouvinte deste podcast. Ouvinte da podosfera. Exato, porque aí você vai ver como funciona o raciocínio de um cervejeiro que é um caçador de estilos perdidos. Ao vivo, acompanhe como funciona a cabeça desse ser humano e não faça como eu faço, né? Tenha seu próprio estilo, mas você vai ver mais ou menos como é que... E vou fazer nessa cerveja, inclusive, fazê-la aí e servi-la aí no tap room da cervejaria.
E essa parte a gente não vai acompanhar, no caso, né? A gente vai acompanhar só a pesquisa. Não, mas estará lá. Quem quiser chegar, né? Talvez tenha um BF de braçagem forte no painel do TAP. Quero fotos. Vai ser massa. Não, temos essa tecnologia também. Temos câmera. Boa. Revele ela corretamente. Não exponha um filme, por favor. Eu vou levar na loja pra revelar, na Kodak. Ganho um álbum. Vem aquele álbum da Kodak amarelo. 36 poses. 36 poses com os plásticos. Nossa, o álbum amarelo foi foda. Forte, muito forte aquele amarelo da Kodak. Verde da Fujifilm e amarelo da Kodak. O verde da Fujifilm era bonito. Muito bonita a tipografia, o verde e branco e a tipografia vermelha da Fujifilm, mas aquele amarelo com preto, aquela faixa preta da Kodak, era um troço, assim, esteticamente falando, aquilo berra anos 80, assim, que é uma coisa maravilhosa. Aquilo e a Love, né? Lembra da máquina Love? Não tô recordado. Aquela que tu tirava fotos que ela era retangularzinha e tu ia girando em cima um seletor de televisão. Perfeito. Aqui é a famosa máquina de detetive particular. Entendi. Aqui era Love, que era descartável. Que o cara ficava parado, ele ficava sentado num Del Rey na porta do motel com uma daquelas, tirando foto. Del Rey Guia 2. Perfeito. E falando em lúpulo, se você quiser acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados pela Hops Company diretamente nas fazendas norte-americanas, safras específicas selecionadas lindamente, entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende ou ainda manda um direct que estamos começando 2026 e logo logo tem safra nova para comprar. Temos agora uma pauta que eu trago, que é uma pauta mole, né? Pauta mole, que é a utilização da inteligência artificial, já que nós temos a nossa burrice natural, como utilizar a inteligência artificial para facilitar o trabalho de nós, homens preguiçosos, ou burros, ou ambos. Mulheres também. Na arqueologia. Primeira e grande, enorme utilidade é tradução. Melhor do que a ferramenta do Google Translate. Muito melhor. Eu expandiria para transcrição e tradução, porque isso é outra coisa. Muitas vezes o que você tem acesso é uma foto, porque muito documento é fotografado e não necessariamente transcrito. Então, isso ajuda bastante também. Não, aí que tá. Muito documento é fotografado, muito livro é PDF escaneado, e tu não vai ter como copiar e colar para fazer a tradução na ferramenta do Google. E quando você fala com a inteligência artificial que você está falando sobre cerveja, a tradução vai focar em termos cervejeiros. Muita atenção, porém, que a inteligência artificial ela gosta de se fazer de gostosa. Então, você sempre vai fazer o seguinte, vai pedir para transcrever, vai pedir para traduzir e vai você ler. Por exemplo, o francês não é tão diferente de português, dá para fazer uma brincadeirinha ali, dá para você ver se ele tá te enrolando ou não. E mesmo com a tradução, você tem algumas coisas que ele traduz errado mesmo assim, e que você vai perceber que não tá fazendo sentido, principalmente as unidades, tá? Unidades de medidas estraga bastante. Eu preciso aprender alemão para ler Não, cara, tu não precisa, mas é bom tu saber o básico. Eu preciso manjar de um francês? Não, mas também tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Ela não vai te substituir uma leitura crítica e não é a autoridade fiel. Veja bem, existem muitos casos aí de problemas com inteligência artificial, falando uma coisa e depois você fala, mas tá errado. Realmente tá errado. Pô, pelo amor de Deus. Por isso que você vai usar como ferramenta de apoio e principalmente como uma ferramenta linguística. Ela vai te abrir as portas para você entender legal o que está sendo falado naquela página ou naquele parágrafo, né? Mas ela não substitui a leitura crítica. Justo. Como eu falei, você não precisa saber alemão, mas você ter uma boa tradução dos termos ali dentro de uma linguagem cervejeira e você ter um dicionáriozinho à mão, aí você vai conseguir ter um bom entendimento do que está sendo dito ali. Francês muito mais fácil, né? Porque tem muitas cognatas e tal. E inglês, né? Hoje em dia, se você não fala inglês, você está fora do mercado, meu amigo. Você não é globalizado, você não é integrado. Você não é globalizado. Né? Invista numa língua estrangeira. Né? É mais uma ferramenta de organização também, né? De apoio. Então, para você organizar melhor suas ideias, vai ser tipo uma Alexa da vida, né? Eu gostei da frase que você falou que IA não é oráculo, é estagiário rápido. Então, é um estagiário. Trate ela como um estagiário, dê tarefas simples. Por exemplo, grau Balmain. O que é um grau Balmain? Você pode... e sempre peça
fonte, tá? Nunca fale, grau Balmer é quantos em grau de... Não faça isso. Olha, procure para mim uma fonte onde eu possa fazer conversão de grau Balmer, entendeu? Uma fonte confiável. Uhum. Ou então, apresente com citações, ou apresente com fontes confiáveis, exemplos de Schwankbier alemã, por exemplo. Ok. Né? Então, você vai pedir para ela ser o teu estagiário. Vai lá e pesquisa para mim enquanto eu estou passando um cafezinho aqui. Enquanto me atualizo lendo o jornal. Né? Quem aqui nunca foi bolsista de iniciação científica sabe exatamente o que eu estou falando. Um dia eu ainda vou ter um diploma. Me falta um diploma. Traduz aí para mim transcreve a entrevista que eu fiz ali com o pessoal lá da cooperativa lá, que eu tenho mais coisa para ter que dar aula no PPG. É isso aí. Você vai tratar a inteligência artificial como se fosse um teu estagiário. E assim, lembre-se que o estagiário, ele comete muitos erros. Então sempre revise tudo. É uma mão na roda? Muito, mas muito, ajuda muito. Me ajuda a ganhar tempo, não é nem perder tempo, é ganhar tempo, né? Então, são essas coisas assim que eu considero importantes para que um caçador de estilos perdido tenha sucesso na sua casa. Que é, primeiro, não se achar o dono da verdade, não seja confiante. Lembra da arrogância? Essa é uma boa hora para não ser arrogante. Essa é uma hora perfeita para não ser arrogante. Você não está revivendo o passado, você está dialogando com ele. Você vai fazer um diálogo. A dialética. Hoje eu estou muito marxista. Para com isso. Quem não conhece dialética, procure conhecer. Muito bom. O materialismo histórico dialético é um troço, assim, maravilhoso. É uma ideia, um conceito central sobre toda a roda e a historicidade. Enfim, você tem que aceitar as incertezas que vêm com o processo. Pelo amor de Deus, respeite quem vai beber essa cerveja, ou seja, não faça nada que vá matar alguém. Justo. Seja prudente. Aceite que nem sempre você vai ter 100% das informações disponíveis, então você vai usar o bom senso para preencher aquela lacuna, né? Saiba explicar por que você escolheu aquelas coisas para preencher aquelas lacunas, né? Porque algumas pessoas vão... mas é assim que fazia na época? Não é. Eu estou fazendo assim porque eu acredito que hoje, para você ter uma releitura fiel, você usa esses ingredientes ou esses métodos que eu acredito que vão te dar um resultado parecido com o que foi descrito no sabor ou na cor ou o que seja. E, sobretudo, anotar. Tenha tudo muito bem anotado e escrito, porque em letras cursivas você vai ficar revisitando isso várias vezes ao longo da sua carreira de cervejeiro, né? Você pode deixar esse troço intocado por 5 anos, daqui a pouco você vai estar precisando ali de uma cerveja pro tap room que seja uma coisa inédita, que estamos querendo uma cerveja escura, mas não uma double, não uma quadruple, uma pegada belga, mas não... tenho aqui. Mas eu não lembro como faz. Então tenha isso anotado e arquivado. Outra coisa importante também é você comparar e ter fontes que não falam em si ou que não concordam, né? Porque do conflito nasce a dialética de novo, a tese, a antítese, enfim, você ter... O conflito faz crescer, é isso? Exato, você ter fontes que não concordam é importante, porque faz você pensar. Obviamente você vai escolher tem 2 fontes muito famosas que não concordam, que é o Ron Pattinson e o Horst Dornbusch, que se pegam no pau assim como cavalheiros, claro, mas que não concordam um com o outro na maioria das vezes. O Horst, ele um cara mais de boa, e o Ron Pattinson um cara extremamente agressivo e que ridiculariza as pessoas de uma maneira até meio escrota no blog dele. Mas enfim, assim é a vida. É o blog dele, né? Exatamente. Mas o Dornbusch, ele tem essa pegada meio... sempre foi assim e a gente tem que fazer assim. E o Ron Pattinson tenta fazer uma parada mais, tipo assim, como a gente tá falando. Essa é a fonte, mas não quer dizer que as coisas precisam continuar assim. Não, as coisas... há de se ter jogo de cintura. Há de se ter... malemolência. Um pouco de jogo de cintura. Então, assim, um resumo bem interessante aqui do Manual do Caçador de Estilos seja humilde, aceite que você não vai ter todas as respostas, aceite que talvez uma falta de informação seja mais importante do que uma informação, estude muito, tenha muita experiência em fazer diversos tipos de cerveja, com diversos tipos de mash. Você tem que ter uma certa vivência de panela, tem que ter horas braçadas, porque você muitas vezes vai precisar ter soluções criativas ou vai ter que pensar em métodos que são utilizados em outros estilos clássicos que podem caber ali dentro da tua releitura. Então, tipo, métodos de fermentação, tipos de fermento, tipos de lúpulo, que podem casar bem com aquele estilo que você está caçando. Então,
muito bom se você tiver bastante hora de panela, né, de preferência em vários estilos diferentes, para você ter conhecimento de diferentes ingredientes, ter um domínio sobre ingrediente também, sobre o que cada ingrediente agrega ou desagrega, e fazer, assim, dentro do seu ser autoral também, porque eu vivo falando, batendo nessa tecla da autoridade, e eu acho importante também na cerveja histórica você ser autoral, porque você não está recriando nada, você não está tirando alguma coisa de um chapéu, você está dando a sua interpretação, então tem que ser autoral também, você tem que ter a sua assinatura, você tem que ter a sua autoridade sobre o que você vai estar apresentando no copo. Então é importante você, como caçador, como Indiana Jones e a última gorfada, você ter essa autoridade de falar, esta é a minha interpretação, e mostrar por que ela é a sua interpretação, né, de uma maneira coerente, e fazer aquela coisa gostosa que é o diálogo com o bebedor, né, que você vai dialogar através da cerveja, né, e isso o vinho não faz. Isso o vinho não tem. Isso é bonito. Isso é bonito. Deixa eu só comentar 2 paradinhas. Primeiro, se você não tem experiência, isso não quer dizer que você não possa fazer esses estilos históricos, mas, como o João falou, você deve focar em buscar alguém que já estudou aquele estilo histórico e buscar nessas fontes receitas. Vai ser muito mais simples porque você ainda não tem todas as ferramentas que o João falou. E antes de encerrar, eu queria lembrar também de uma ferramenta, já que a gente falou sobre modernidades que nos apoiam em pesquisa, é o Perplexity. O Perplexity é uma ferramenta de AI para pesquisa e, como o João falou, fontes são muito importantes. Inteligência artificial tem a tendência a dar devaneios, então o Perplexity ajuda a você a ter as fontes originais de onde foi pesquisado aquele conteúdo, e isso vai favorecer enormemente a sua pesquisa e enriquecer com dados importantíssimos o que você está buscando. E se você quer leveduras, ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. E com isso, né, e com essas informações todas, agora você tem 2 caminhos. Você pode se tornar essa pessoa pesquisadora, buscadora, Indiana Jonística, ou você pode continuar escutando o Caçador de Estilos Perdidos, que é o programa que a gente faz aqui no Braçagem Forte. Que, enfim, também é um resumo. É um resumo, não é tão divertido quanto buscar, mas para quem quer se gastar menos, é a chance que tem. Então o próximo programa, João, vai ser a gente fazendo essa pesquisa. É isso. Vamos nos rincões da bibliografia histórica cervejeira, vamos atrás de alguma coisa. Justíssimo. O quê? Não sabemos. Iremos. E ao galgar... Saberemos quando chegarmos lá. Saberemos... porque o legal não é o destino, é o caminho, né? Justo. São os amigos que fazemos pelo caminho. São as amizades que fazemos no caminho. Exatamente. Vamos atrás de alguma coisa. Não sabemos o quê, mas iremos. Quando soubermos, vamos fazer o programa, né, onde iremos mostrar o que fazemos, por que fazemos, como fazemos e como chegamos aonde chegamos. E no caminho faremos amigos. Vamos atrás de um estilo ou de uma cerveja dentro da bibliografia clássica e vamos trazê-la para você, como montamos a receita, como chegamos à ideia e como vamos ter uma receitinha para disponibilizar para os seguidores e seguidoras, ouvintes e ouvintas deste magnífico programa. E, cara, para ter uma coisinha legal pra gente tomar, né? Vamos tomar cerveja, né? Fazer cerveja é legal, tomar também, né? Sempre, justíssimo. E assim você vai poder, baseado, né, nessas nossas viagens, né? Nessa nossa jornada, minha e do Bonaventura, você vai poder se inspirar para, quem sabe, galgar e trilhar o caminho. Você e os seus amigos, ou você sozinho, você ouvinte que quer seguir por este caminho da aventura, você que quer ser um Indiana Jones da cevada, vem comigo. Vem comigo. É divertido, é gostoso. Você vai sair dos lugares comuns, você vai aumentar o seu portfólio de soluções, de sabores, de experiências, e você vai provavelmente ter uma coisa legal para servir no próximo Encontro da Serva. Perfeito. João, muitíssimo obrigado pela sua presença e enaltecendo com o seu conhecimento. Muito obrigado. Não tem de quê. Voltaremos.
voltaremos. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer plataforma, estamos lá. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, isso é muito importante para nós, faz nós sermos recomendados para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos e amigas. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar o seu produto ou a sua empresa, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou manda uma mensagem para nós. É isso, João. Braçagem Forte. Olha, é isso e mais um gole de pinga. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.